Olá, graça e paz a todos. Esta é a segunda aula do nosso módulo de evangelização. Na primeira aula desse módulo, eu fiz uma rápida introdução sobre o que era evangelismo. Falei sobre os fundamentos da evangelização, que incluía falar sobre bases bíblicas e teológicas, sobre a grande comissão, sobre o modelo apostólico, sobre a urgência da salvação. Abordei também o evangelho como poder de Deus, o amor como motivação, e falei de uma forma mais resumida sobre o propósito e a importância da evangelização no cenário da fé cristã. Hoje eu quero começar pelo segundo pilar, vamos dizer assim. Eu quero tratar um pouquinho sobre métodos efetivos na evangelização. Você pode estar acompanhando essa aula pela sua apostila. Você que é um aluno TFM, você tem o seu material didático, você pode estar acompanhando a partir da página 4 da apostila de evangelização. Então, página 4 e tópico, Tópico número 2, que o tema é métodos efetivos de evangelização. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a abordagem na evangelização. Vamos pensar um pouquinho sobre as diferentes formas de abordagem para que nós possamos compartilhar a mensagem cristã. E com isso a gente já percebe logo de início que existem várias formas de fazer uma abordagem para que a gente possa compartilhar o evangelho. E cada abordagem ela vai se adaptar a diferentes contextos, a diferentes situações, a diferentes tipos de pessoas. Essas abordagens elas têm a finalidade de mostrar a diversidade da criação e da obra de Deus, e também visa alcançar pessoas de maneiras variadas. Então vamos ver agora algumas dessas abordagens. A primeira delas, que eu tenho como algo assim muito importante, e eu acho que essa é a primeira forma que uma pessoa ela consegue abordar evangelisticamente outra pessoa, sabe? Que é através do testemunho. Eu acredito que o testemunho pessoal é a primeira ferramenta e a primeira forma de abordagem pela qual a gente pode já começar a evangelizar pessoas. Porque, primeiramente, não demanda um conhecimento mais aprofundado das Escrituras. Você pode ser um novo convertido, você pode ter vindo a Cristo com 1, 2 semanas, com poucos dias, mas você já é capaz de pensar um pouquinho sobre aquilo que Deus fez na sua vida, sobre a experiência de encontro com Deus, sobre como você estava vivendo antes desse encontro, e como esse encontro foi transformador. Então o testemunho pessoal é o ponto de partida. E como nós podemos definir o testemunho? O testemunho é o ato da gente compartilhar as nossas experiências pessoais, da transformação que nós tivemos através da fé em Cristo. E o que o testemunho ele produz nas outras pessoas? Bom, primeiro o testemunho ele torna a mensagem mais tangível, mais clara, mais autêntica. Às vezes, uma pessoa ela pode ouvir um discurso formal, um discurso bíblico até mesmo, mas isso não lhe falar tão profundamente ao coração como muitas vezes o compartilhar de uma experiência pessoal. Aí você pode me perguntar, você está querendo dizer que a palavra de Deus não tem poder? Não é isso. O evangelho é o poder de Deus, isso é um fato. Mas a gente precisa entender que às vezes uma pessoa, ao ouvir a exposição da Bíblia, ela não consegue fazer conexões, ou ela não consegue olhar para aquilo que ela está ouvindo acerca do texto e compreender como aquilo pode afetar a vida dela, ou qual a relação da vida dela com aquilo que está sendo exposto. Porque nós precisamos lembrar que existe um abismo muito grande entre o texto da Escritura e a nossa realidade. E talvez, muitas vezes o testemunho, o que ele vai produzir? Ele vai produzir identificação. A pessoa ela vai se identificar com a sua experiência, vai se identificar com a situação que você estava vivendo, provavelmente,
e ela vai entender que o encontro com Jesus é a opção que pode mudar a realidade da vida dela. Então, quando nós transmitimos o testemunho, não só tornamos mais acessível e mais clara a mensagem, como a gente permite que as pessoas vejam como a fé cristã ela impactou positivamente a nossa vida, a nossa história. Então eu tenho como a primeira abordagem o testemunho pessoal. Uma segunda forma de nós fazermos uma abordagem evangelística através do diálogo. Como se dá isso? Através do engajamento, sabe? De nós estarmos abertos para algumas conversas, de irmos ao encontro das pessoas para ouvi-las, para ouvir as preocupações, as perguntas, respondendo às pessoas. Muitas vezes eu me proponho a gravar alguns vídeos ou fazer algumas lives, onde eu basicamente deixo aberto para as pessoas fazerem perguntas acerca das suas dúvidas, apresentarem os seus contrapontos. É muito importante, às vezes, você se propor, é uma forma de evangelismo, é uma forma um pouco mais desafiadora e já vai demandar, talvez, no meu ponto de vista, você ter mais maturidade e já um conhecimento mais sólido das Escrituras, porque basicamente você está indo a público e você vai estar exposto para que as pessoas possam esclarecer as suas dúvidas e você vai procurar respondê-las. O efeito dessa abordagem é que ela vai criar um ambiente de diálogo, de conversa, e isso vai promover a compreensão, né, de ambos. E com isso você também constrói pontes. Às vezes eu prefiro usar essa abordagem do diálogo construindo já um relacionamento com alguém que não seja cristão e deixando essa pessoa à vontade para ela expor os seus questionamentos, para ela expor o que ela concorda ou não concorda na fé cristã, para que ela exponha talvez os seus ressentimentos em relação à comunidade cristã. E a partir daí, dessa conversa, procurar construir uma ponte de diálogo entre a pessoa e a mensagem cristã. Logicamente que é desafiador, conviver com pessoas é desafiador, estar aberto para ser questionado pelas pessoas é desafiador também. A gente precisa lembrar o que o apóstolo Pedro diz. Ele diz assim: antes santificai a Cristo em vosso coração e estejam prontos para responder com mansidão a qualquer que pedir a razão da sua fé. Então, estar pronto para dar uma resposta racional aos questionamentos acerca da nossa fé é desafiador, mas é necessário. E eu falo por experiência própria que muitas dessas conversas que eu nutri na minha vida com pessoas não cristãs ou com pessoas que tinham muitas dúvidas em relação à fé, sempre se converteram em algo positivo, sempre se converteram em algo abençoador, quando não levou uma pessoa diretamente a Cristo, mas fez com que ela enxergasse o caminho de Jesus de uma forma totalmente diferente. E aqueles que já tiveram, né, até um encontro inicial com Cristo, essas conversas elas ajudam a solidificar, a edificar a fé dessas pessoas, entende? Então o diálogo interativo eu acredito ser uma ferramenta muito útil. Depois nós temos uma outra ferramenta que nós chamamos de apologética. Quando eu falo de apologética, a gente já está falando de uma defesa racional, de uma defesa mais fundamentada nas Escrituras, e muitas vezes não só fundamentada nas Escrituras, mas partindo do ponto da ciência, partindo do ponto do conhecimento de uma forma geral. Então, a defesa apologética, ela é uma defesa que ela precisa ser feita por alguém que já tem um embasamento, uma maturidade bíblica muito grande e muitas vezes também uma pessoa que ela se propõe a estudar sobre a fé cristã, a estudar as Escrituras, a conhecer as outras religiões.
a conhecer as outras culturas, porque você vai criar argumentos racionais, você vai oferecer argumentos racionais, você vai trazer evidências históricas e às vezes até mesmo científicas para fundamentar a fé cristã, para que você possa responder a dúvidas e questionamentos. Esse tipo de evangelização, essa abordagem, ela tem um resultado, tem como efeito apresentar a fé de uma maneira intelectualmente robusta e tratando e trabalhando muito mais com a razão. A gente vê muitas pessoas, muitos acadêmicos cristãos fazendo defesas apologéticas. A gente tem o Lane Craig, ele é um acadêmico e eu não lembro agora qual é a cadeira e qual a especialidade dele, mas não é exatamente uma especialidade teológica, né? Ele tem uma cadeira numa das principais universidades do mundo e ele é um cara que procura fazer um link entre as ciências naturais e a fé cristã. Então, ele faz um trabalho apologético. Depois nós temos na Inglaterra o Alistair McGrath. O McGrath, ele é um acadêmico, se eu não estou equivocado, de Oxford. E lá ele é formado acredito que em ciências biológicas. E ele é um dos grandes apologetas dos nossos dias. Um dos grandes defensores da fé cristã. Inclusive, tem um vídeo dele no YouTube com o Richard Dawkins. E o Dawkins ele é um defensor do ateísmo. Ele escreveu há algum tempo atrás, acho que já faz mais de 2 décadas, 1 década e meia, 2, ele escreveu um livro chamado Deus, um Delírio, onde ele trabalha argumentos fortíssimos ateístas contra a existência de Deus. Hoje em dia o Dawkins ele já não é um ateísta tão ativo. E aí tem um vídeo do Dawkins com o McGrath, exatamente o McGrath fazendo uma defesa, uma discussão apologética da fé. Então, para que a gente possa trabalhar a apologética cristã, é necessário já desenvolvermos alguns conhecimentos, é necessário nos apropriarmos de alguns estudos, estudar teologia, estudar a Bíblia a fundo, estudar outras ciências para que você possa fazer uma defesa racional, que você possa ter fundamentos para fazer essa defesa de fé, ok? Uma quarta abordagem é fazer abordagens culturalmente relevantes, ou seja, quando nós estivermos evangelizando, é importante a gente contextualizar a mensagem cristã, aliás, para que ela se adeque às questões culturais, né? Dentro de cada cultura, há algumas especificidades, algumas características particulares e peculiares de cada cultura. Então é muito importante que a gente possa se adequar a esses, vamos dizer assim, a essas nuances, a esses detalhes da cultura. E aí para que a gente faça isso, a gente precisa também se utilizar de referências e linguagens compreensíveis. Então, por exemplo, você está ali transmitindo ou comunicando o evangelho para uma faixa etária jovem. Então você precisa pegar as referências e entender a mente deles, o que os jovens assistem, quais são os lugares que eles frequentam, quais são os livros que eles leem, o que está no momento ali para eles, o que basicamente gera influências neles. Você conhecendo esses elementos culturais que cercam a vida de um determinado grupo, você pode usar esses elementos para começar o seu diálogo, para começar a sua conversa, para começar a sua abordagem e até mesmo encontrar algum ponto ali de inflexão, algum ponto que você possa, a partir dali, começar uma conversa que possa levar até a Cristo.
A gente vê, por exemplo, em Atos 17, Paulo na cidade de Atenas, ele se apropria daquela multiplicidade de divindades, de deuses que tinham ali, né, no panteão grego. Ele se utiliza dos gregos ali, dos atenienses, serem pessoas muito supersticiosas, que criam em muitos deuses, que se dobravam a muitos deuses e tinham um altar a um Deus desconhecido, porque eles não queriam deixar de homenagear ou prestar reverências ou culto a nenhuma divindade. Então, como talvez poderia existir alguma divindade, algum desses deuses que eles acreditavam que talvez eles não tivessem mencionados, ou feito um altar específico, fizeram um ao Deus desconhecido. E foi exatamente a partir daí que Paulo encontra o quê? A sua abertura. Ele encontra o seu ponto de abertura para anunciar o evangelho para os atenienses. Embora o texto de Atos 17 termine, né, o parágrafo ali dizendo que basicamente a maioria não creu, um pequeno grupo creu, ou seja, houve um efeito positivo sobre a vida de algumas pessoas que passaram a partir de então a seguir o apóstolo Paulo e consequentemente trilhar o caminho de Jesus, ok? Um quinto aspecto também, uma quinta abordagem que nós podemos usar e devemos, é o serviço. O serviço de forma altruísta, sabe? O serviço que você presta a outra pessoa sem querer nada em troca. O servir por amar, o servir por servir. Quando nós servimos, nós fazemos uma demonstração prática da mensagem cristã, da fé cristã, por meio das nossas atitudes de amor e de serviço ao próximo. Quando agimos dessa forma, nós podemos trazer um impacto transformador na vida das pessoas. Por quê? Porque nós estamos colocando a nossa fé na prática. Nós estamos alcançando as pessoas, alcançando os corações delas através de ações concretas, diretas, práticas. Um outro ponto que a gente pode pensar também, uma outra abordagem, é através de grupos de estudo bíblico. Logicamente que não é tão fácil você convidar não cristãos para estudos bíblicos, mas você pode construir pontes de amizade, você pode alcançar pessoas por meio do seu serviço, como eu acabei de falar, da prestação de serviço, de fazer o bem, de ajudar alguém. E de repente, em algum momento dessa construção desse relacionamento, você pode de alguma forma aproximar algumas pessoas, trazê-las para um estudo bíblico. Embora é muito mais fácil você trazer para um estudo bíblico pessoas que um dia já estiveram na igreja, talvez se afastaram, ou talvez pessoas que de fato elas não vieram a Cristo ainda, mas elas já tiveram algum convívio, né? Alguma experiência com o cristianismo de forma inicial. Então, qual é o objetivo dos grupos, né, de estudo bíblico? E eu acho que esses grupos de estudo bíblico não são tão eficazes quando eles são feitos na igreja, mas eles se tornam mais eficazes naquilo que nós chamamos de pequenos grupos, que alguns chamam de células, outros chamam de grupos de comunhão e desenvolvimento, outros chamam de núcleos, seja o nome que for. Mas esses pequenos grupos, eles acabam acontecendo onde? Nas casas, nos lares. E ao acontecer nos lares, você gera um espaço para que uma pessoa que talvez seja avessa a estar na igreja, ela possa ir num lar e de repente ouvir um determinado estudo. Então, qual a finalidade do estudo bíblico? Ele vai facilitar com que aquele determinado grupo explore a mensagem cristã num ambiente menor, num ambiente que pode ser mais participativo, que pode ser mais interativo e que não tem as nuances que tem numa igreja. Quando você entra na igreja, querendo ou não,
o templo em si, a igreja em si, né, o templo, o culto, a liturgia do cristianismo, ela já é muito bem caracterizada. Então, quando você realiza um trabalho desse, uma abordagem dessa, num outro tipo de ambiente, você tira você desconstrói aquela imagem que as pessoas já têm na cabeça delas, e você começa a construir, né, um novo paradigma, um novo modelo de relacionamento, de entender comunidade, entender a fé cristã, que acaba sendo muito importante para essas pessoas, ok? Uma sétima abordagem que eu quero citar aqui é o uso das mídias e das tecnologias. Então, a gente pode usar plataformas de mídia como vídeos, podcasts, redes sociais, áudios, banners, os mais variados meios, né? As redes sociais, o mundo virtual, as mídias, nos oferecem muitas opções para que a gente possa compartilhar o Evangelho. Até se torna muito mais acessível para as pessoas, e a gente acaba tendo uma amplitude de alcance muito maior. Às vezes você vê um vídeo aí, o vídeo tem... alguns vídeos chegam a atingir centenas de milhares de visualizações. Então imagina, quando que você iria falar diretamente algo para centenas ou dezenas ou milhares de pessoas? As redes sociais têm esse poder de alcançar esse grande contingente de pessoas. Então, com o efeito que as mídias promovem é exatamente esse. Acaba alcançando um público mais amplo e faz com que essas ferramentas modernas de comunicação possam ser usadas no serviço a Deus, dando sentido e significado a elas. Sem contar o fato que, de alguma forma, você consegue até mesmo instruir pessoas, né? Tem canais que eles são canais educativos, canais de reflexão bíblica, canais de estudo, e, querendo ou não, gera um público, gera um grupo. É engraçado, mas existem pessoas que elas acabam sendo, muitas vezes, orientadas, discipuladas, instruídas por pessoas que fazem trabalhos exatamente nessas mídias. Então, as mídias e a tecnologia têm e terão cada vez mais um grande impacto na vida das pessoas. E usarmos essas ferramentas em prol do reino de Deus é de extrema urgência e de fundamental importância, ok? Um oitavo ponto que eu quero frisar aqui é a evangelização relacional. O que vem a ser a evangelização relacional? Basicamente é isso tudo que eu venho falando até aqui. É você construir um relacionamento significativo com algumas pessoas e, ao longo do tempo, compartilhar a fé naturalmente. Quando você gera essa ponte, quando você cria essas amizades, esses convívios, você tem a possibilidade de uma forma natural, em algum momento, essa conversa aparecer. E aí você pode, de alguma forma, levar a mensagem, transmitir o evangelho para essa pessoa. Com isso, o efeito do evangelismo relacional faz com que, primeiramente, você estabeleça uma base sólida de confiança, e uma pessoa que confia em você, ela terá a propensão de te ouvir muito mais e de atender o que você está falando do que um desconhecido. Então, você consegue ter uma liberdade maior e você pode ter um impacto maior, ok? Com isso a gente vê, eu apontei aqui 8 abordagens, certo? Vou relembrá-las novamente. A primeira foi o testemunho pessoal, a segunda o diálogo, né, interativo, a terceira apologética, o quarto ponto foi a abordagem culturalmente sensível, o quinto foi o serviço, a prestação de serviços, o sexto, grupos de estudo bíblico, e o sétimo falei sobre mídias e tecnologias, e o oitavo falei sobre essa evangelização relacional. Com isso aqui, com esses 8 itens que eu mencionei agora,
nós podemos ver a diversidade que essas abordagens produzem. E, de alguma forma, alguma delas acaba alcançando determinados tipos de pessoas. E você vê como é importante, porque essa multiplicidade de abordagens nos adapta para que a gente possa levar a mensagem em diferentes situações e para diferentes públicos. Ao escolher a abordagem que se torne mais apropriada para um determinado contexto, para uma determinada situação, nós poderemos comunicar a mensagem de uma maneira muito mais eficaz e muito mais relevante. Agora, com isso eu também quero mostrar algumas estratégias, que nós podemos usar essas mesmas ferramentas de uma forma mais contemporânea, para que a gente possa evangelizar em contextos diferentes. Então, vamos pensar, por exemplo, aqui, as mídias sociais e a tecnologia. Nós poderemos utilizar plataformas de mídia social, blogs, podcasts, vídeos online, para alcançar vários tipos de públicos. Com isso, você vai ver que essas ferramentas elas vão gerar um alcance global e vão proporcionar uma maneira acessível e moderna de nós compartilharmos a mensagem cristã, principalmente por conta da acessibilidade e do alcance que produz. Mas a gente pode também fazer, um segundo exemplo aqui, uma segunda estratégia que a gente pode pensar, é fazer eventos culturais e comunitários. Então, a gente pode participar ou organizar eventos que possam ser culturalmente relevantes para a comunidade. E quando eu falo disso, vamos supor, de repente você tem nos Estados Unidos é muito mais comum isso, terem algumas noites específicas num sábado nas igrejas para um determinado fim. Talvez a abordagem que eles façam lá talvez não seja a melhor abordagem aqui, mas você pode, por exemplo, fazer um evento com mulheres, trazer uma palestra de uma profissional da saúde, de uma psicóloga, de uma psicanalista, e de repente, através dessa abertura, desse convite, você fazer, por exemplo, com que as mulheres do bairro elas possam ser inseridas nesse contexto da igreja local e, ao mesmo tempo, abre uma oportunidade para que possa se evangelizar. Esse é um exemplo, entendeu? De repente, você pode fazer num dia quente, num verão, numa época quente, uma noite do sorvete, fazer um evento como esse, e dentro desse evento, fazer o convite para a vizinhança, para as pessoas do bairro irem para uma noite do sorvete ou uma noite da pizza, e de repente ali naquele ambiente você criar algum espaço onde de uma maneira cuidadosa você possa anunciar o evangelho. Então esses eventos vai criar pontes de contato, pontes naturais, vai fazer com que a mensagem ela seja compartilhada em um contexto mais familiar, mais significativo, onde a gente tira aquela formalidade da religião cristã, que muitas vezes, na maior parte do tempo, mais nos prejudica, porque formalidades não representam Jesus. Jesus era alguém simples, era alguém acessível, era alguém que ao conviver com ele você se sentia bem. Essa é a experiência das pessoas que têm um encontro com Jesus. Ao se encontrarem com ele, ao conhecê-lo, elas se sentem bem, elas se sentem acolhidas, elas se sentem amadas. Elas não estão diante de um judeu religioso, de um judeu do templo, de um judeu da sinagoga, de um fariseu, de um sacerdote. Não, estão diante de um homem que é o Filho de Deus, e isso estava velado, isso estava encoberto, mas essas pessoas, ao conviverem com Jesus, elas eram impactadas pela humanidade, pela sensibilidade, pela ponte que ele criava com elas. Jesus estava no casamento, Jesus estava nas festas da comunidade de Israel, Jesus estava junto com pessoas, amando-as e intervindo em suas vidas de forma a aproximá-las de Deus.
Nós também podemos pensar numa terceira estratégia, que é criarmos uma narrativa digital e histórias de testemunho. Então a gente pode criar um conteúdo digital envolvente, um conteúdo digital com vídeos de testemunhos, com narrativas, exatamente para que a gente possa compartilhar a fé de uma maneira mais cativante, né? Com a construção de uma história muito bem trabalhada, muito bem criada. Isso tem a possibilidade de gerar impacto, ok? As histórias, elas têm o poder de conectar as pessoas emocionalmente. Isso é um fato. E com isso, transmitir a mensagem cristã de uma maneira autêntica, singela e verdadeira. Logicamente que nós podemos trabalhar também fazendo abordagens contextualizadas na arte, na cultura, integrar elementos artísticos e culturais na apresentação da mensagem cristã, seja por meio da música, da dança, das artes visuais, das artes plásticas e de outras expressões culturais. E com isso, vai fazer com que a mensagem ela se torne cada vez mais relevante. Quando a gente pensa em evangelização, a gente está pensando em ser o sal que, ao ser colocado no alimento, ele desaparece, ele se mistura. Mas ele se mistura não para ser influenciado, mas ele se mistura com aquele contexto para influenciar, para alterar, para mudar todas as coisas, ok? Então, quando nós estamos pensando aqui nessas estratégias, é exatamente pensando como ser aqueles que vão conviver com pessoas, viver ao lado de pessoas que professam uma caminhada diferente, mas viver ao lado dessas pessoas amando-as e servindo-os em nome de Jesus e em nome do amor de Deus, ok? Uma quinta abordagem, a gente fazer grupos de estudo com diálogos interreligiosos. Isso é algo delicado, mas é possível de fazer. Não estou falando que essa é uma das tarefas mais fáceis. Fazer com que você crie um grupo de estudo onde possa ter o diálogo entre religiões diferentes, para promover compreensão mútua e discutir questões espirituais. Logicamente que isso é um papo de pessoas mais maduras. Esse é um trabalho que deve ser feito por gente que já tem uma base, uma caminhada e uma jornada. Mas esses debates de diálogos interreligiosos criam o espaço da discussão respeitosa, sem ofensa, sem provocações, sem aquela coisa de que a minha religião é a correta, a definitiva e a verdadeira. Então ela cria um espaço para discussão, uma discussão respeitosa, e vai promover o entendimento intercultural, fazendo com que algumas oportunidades possam surgir no meio do caminho para compartilhar a mensagem do Evangelho. Talvez não na reunião em si, não no grupo em si, mas talvez a parte do grupo alguma pessoa possa de alguma forma ser impactada e desejar a sua ajuda, o seu direcionamento. Um sexto ponto que eu acho muito importante frisar, uma sexta estratégia, é capacitar a comunidade, capacitar a igreja para o evangelismo. E como igreja a gente se lançar em projetos comunitários. Então, quando a igreja ela se lança em projetos de desenvolvimento comunitário, que possa atender às necessidades locais, mostra o amor prático e mostra o serviço, né? Esse amor prático ele é evidenciado pelo serviço, como uma plataforma para compartilhar a fé cristã. Ou seja, algumas igrejas que se reúnem, tem aquele momento que escolhe um espaço onde tem corte de cabelo, onde muitas vezes presta serviços, cabeleireiras prestam serviços, profissionais da saúde prestam serviços. Então, quando se faz esse tipo de ação, ela leva a igreja a servir a comunidade, leva a igreja a servir as pessoas e, por meio desse serviço, criar essa ponte para aproximá-las do Evangelho de Cristo e de Deus. É muito importante também oferecermos treinamentos aos evangelizadores. Treinamentos tanto em
nessa questão, para que gere sensibilidade, uma leitura cultural mais apurada, hoje nos círculos acadêmicos chamamos isso de exegese cultural. Exegese normalmente na teologia, na fé cristã, é um termo associado a uma análise do texto da Bíblia, onde nós analisamos os fatores, as evidências históricas, todas as questões que giram em torno de uma passagem. A exegese cultural é exatamente isso, é a observação de um indivíduo da sociedade para que a gente possa discernir os valores, compreender as crenças, compreender a maneira de ver da nossa sociedade, a fim de encontrarmos espaços para transmitir o Evangelho. Então é importante oferecer treinamento para evangelizadores, para que eles possam compreender e respeitar as culturas diferentes, as pessoas que pensam diferentes, que fazem uma jornada diferentes. E mesmo assim, continuarem trabalhando nesses contextos. Porque isso vai ajudar primeiramente a resolver maus entendidos culturais, que sempre acontecem, principalmente em relação a missionários cristãos, e também vai nos ajudar a adaptar a abordagem do Evangelho, a abordagem evangelística, de acordo com a necessidade daquele determinado grupo. Ok? E por último eu quero apresentar aqui o compartilhamento de recursos online. Ou seja, é importante disponibilizar materiais de estudo, devocionais, recursos cristãos online, para que sejam facilmente acessíveis a diferentes culturas e dependendo também idiomas. Então a gente pode desenvolver esse tipo de trabalho. Às vezes as pessoas acham que evangelização é só ir para a rua e pregar para alguém ou falar de Jesus para alguém. Não, existem inúmeras abordagens, como as que eu já citei aqui, por onde a gente pode fazer o anúncio do Evangelho. Quando você compartilha esses recursos online, você amplia o alcance da evangelização e você oferece os recursos que podem ser explorados de uma forma autônoma, ou seja, você disponibiliza um estudo, um devocional, aquela pessoa vai baixar, ela mesma vai ler e ela mesma aos poucos ela começa a fazer a trilha dela, o caminho dela seguindo a Jesus, ok? Então, falei de 8 estratégias contemporâneas aqui, que foram mídias sociais e tecnologia, os eventos culturais e comunitários, a narrativa digital e as histórias de testemunho, as abordagens contextualizadas na arte e na cultura, os grupos de estudo e diálogo interreligioso, a capacitação local e o desenvolvimento comunitário, o treinamento culturalmente sensível para os nossos obreiros e o compartilhamento dos recursos online. Então, ao adotar essas estratégias, todo aquele que evangeliza pode se adaptar de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais versátil, de uma forma mais eficaz aos diferentes contextos que possa surgir no meio do caminho. Isso vai te levar a promover uma compreensão mais profunda da fé cristã e vai facilitar uma abordagem mais eficaz para que você possa compartilhar a mensagem com clareza, com segurança, com eficácia e de uma maneira que possa ser para a glória de Deus, de uma maneira que possa redundar na transformação de vidas, para a glória do nome do Senhor Jesus. Ok? Então, esse é o segundo pilar que nós estudamos hoje, que é sobre os métodos efetivos de evangelização. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.